liberdade sindical, direito ao repouso, férias, intervalo, horas extras, direitos políticos, cidadania híbridos, regime de governo, o democrático direta, indireta e semidireta ou participativa, plebiscito, plebiscito vem antes, referendo vem depois, iniciativa popular, povo propõe leis, pelo menos 1% e pelo menos em 5 estados, direitos políticos, positivos e negativos, não pode ser utilizado positivos. Capacidade eleitoral, alienação eleitoral. O passivar ativa o direito ao voto, obrigatório, já um 18, facultativo, 16, 18 e 75, e proibido, estrangeiros, passiva. Se candidatar, 18, vereador, 21, deputado, prefeito, juiz de paz, 30, governador, 35, presidente e senador, direitos políticos negativos, inexigibilidade e mero absoluta na Constituição Federal e relativa em lei complementar e em suspensão. Perda. Cassação de direitos políticos são proibidas no Brasil. Inelegíveis, estrangeiro, analfabeto. Analfabeto é inelegível, mas é alistável. Direitos sociais. Direito à segurança no emprego. Dispensa injustificada. 40% do valor depositado no FGTS, o quanto devido a título de indenização. Na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Divisão e princípios. A administração pública divide-se em centralizada, direta, descentralizada, indireta. Princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, recursos hídricos, meio ambiente na Constituição Federal. Título II dos direitos e garantias fundamentais, capítulo I, dos direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. 23. A propriedade atenderá à sua função social. LX19. Conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público. LSEX e X, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, b. organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. LX em 3, qualquer cidadão é parte legítima para a propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Título I da Organização do Estado, capítulo 2, da União, artigo 20, são bens da União. Ai, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Segundo, as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental definidas em lei. 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. 4. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as áreas referidas no artigo
26. 2. V. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. 6. O mar territorial. 7. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. 8. Os potenciais de energia hidráulica. 2. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. X. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Z1, né? As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Scúmero é assegurada, nos termos da lei, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Parágrafo 2º, a faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Artigo 21. Compete à União. 19. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos e seu uso. 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte urbanos. 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. A toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. B. Sob regime de concessão ou permissão, é autorizada a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e atividade análogas. C. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. 20 ruins. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 4. Águas, energia, informática, telecomunicação e radiodifusão. 12. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. 14. Populações indígenas. Xinte 16. Atividades nucleares de qualquer natureza. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Meio. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 7. Preservar as florestas, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. X. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. X1. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre FIS, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos minerais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. ZEIT. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Capítulo 3º dos Estados Federados. Artigo 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: I. As águas superficiais,
ou subterrâneas, fluentes emergentes em depósito, ressalvadas, nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. 2. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. 3e. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. 4. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Capítulo CARV. Dos municípios, artigo 30 compete aos municípios. Legislar sobre assuntos de interesse local. Segundo, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. V. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. 18. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Capítulo 7. Da Administração Pública, seção FERV, das regiões. Artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo 2º. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei. 4º, prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. Parágrafo 3.000. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2º 4º, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação. Título IV da Organização dos Poderes. Capítulo I do Poder Legislativo, seção TOI, das atribuições do Congresso Nacional. Artigo 49 é da competência exclusiva do Congresso Nacional. 14. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. 16. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Capítulo TOI. Do Poder Executivo, seção V, do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, subseção 2º do Conselho de Defesa Nacional. Artigo 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático, e dele participam como membros natos. Isso compete ao Conselho de Defesa Nacional. 3. Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Capítulo CARV. Das funções essenciais à Justiça, seção I. Do Ministério Público, artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público. 3. Promover o inquérito civil e a ação pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Título VI da Ordem Econômica e Financeira. Capítulo I dos Princípios Gerais da Atividade Econômica. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. 3. Função social da propriedade. 6. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Artigo 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo esse determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Parágrafo 3º. O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas do meio ambiente, levando e a promoção econômico-social dos garimpeiros. Parágrafo anterior
As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para a pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis nas áreas onde estejam atuando e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, fint V, na forma da lei, artigo 176, as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto de lavra. Parágrafo 1º. A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país, na forma da lei que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. Parágrafo 2º. É assegurada a participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. 3º. A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas total ou parcialmente sem prévia anuência do poder concedente. Parágrafo 3º. Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida. Capítulo 2 da Política Urbana, artigo 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Scúmero, o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressa no plano diretor. Capítulo 3º da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. Artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: ai, aproveitamento racional e adequado. Segundo, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. 4. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Título VI da Ordem Social. Capítulo 2 da Seguridade Social. Seção 2 da Saúde. Artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, 17. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 8. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Capítulo 3º da Educação, Cultura e do Desporto, seção 2 da Cultura, artigo 216, constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: v. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e científico. Parágrafo 1º. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. 13. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. 104. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. Capítulo VIC do Meio Ambiente, artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Primeiro, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Segundo, preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. 13, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos exigidos na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. V. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e do meio ambiente. Meio, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Sétimo, proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Disparado 2.0. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Presmo, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Para 4, a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 5. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Para 6. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Capítulo 8 dos Índios, artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Samiro, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições. Disparado 2. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 3. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 43. Na data da promulgação da lei que disciplinar a pesquisa e a lavra de recursos e jazidas minerais, ou no prazo de 1 ano, a contar da promulgação da Constituição, torna-se sem efeito as autorizações, concessões e demais títulos atributivos de direitos minerários, caso os trabalhos de pesquisa ou de lavra não hajam sido comprovadamente iniciados nos prazos legais ou estejam inativos. Artigo 44. A atuais empresas brasileiras titulares de autorização de pesquisa, concessão de lavra de recursos minerais e de aproveitamento das potenciais de energia hidráulica em vigor terão 4 anos, a partir da promulgação da Constituição, para cumprir os requisitos do artigo 176, parágrafo Súmero, ressalvadas as disposições de interesse nacional previstas no texto constitucional
as empresas brasileiras ficarão dispensadas do cumprimento do disposto no art. 176, parágrafo 1º. Desde que, no prazo de até 4 anos da data da promulgação da Constituição, tenha um produto de sua lavra e beneficiamento destinado à industrialização no território nacional, em seus próprios estabelecimentos ou em empresa industrial controladora ou controlada, serviços públicos, permissão, concessão, licitação, autorização, etc. Princípio da adequação. Serviço público prestado de forma adequada. Princípio da regularidade, não pode trazer surpresa, internet cair, etc. Princípio da continuidade. Ele não pode parar. Princípio da eficiência. Economicidade, menos administração pública. Faz o máximo gastando o mínimo. Princípio da segurança. Não coloca a nossa vida em risco. Princípio da atualidade. O serviço público é prestado com os meios mais modernos possíveis. Exis. A administração não pode comprar disquete. O que de melhor a administração pode pagar para prestar para a gente? Serviço público com cortésia. Educação. Bom dia, boa tarde no ônibus. Dom é um serviço público servido com frescuras, mas pautado na dignidade da pessoa humana. Princípio da modicidade. Todos possam pagar pela tarifa. Eximo. Telefonia. Princípio da generalidade. Serviço prestado a todos, mas com isonômia. Estabilidade provisória. Estabilidade provisória é o período garantido, em que, não podendo ser dispensado por vontade do empregador, salvo por justa causa ou força maior. Estabilidades previstas em lei CIPA. De acordo com o artigo 10, inciso 2º, a linha A do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal 88, o empregado eleito para o cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato, não pode ser dispensado arbitrariamente ou sem justa causa. Gestante. O artigo 10, 0b do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal 88 confere à empregada gestante a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Dirigente sindical. De acordo com o artigo 543, parágrafo 3º da CLT e artigo 8º da Constituição Federal, não pode ser dispensado do emprego o empregado sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou associação profissional, até 1 ano após o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos da legislação. Dirigente de cooperativa, a lei número 5,764/71, art. 55, prevê que os empregados de empresas que sejam eleitos diretores de sociedades cooperativas, por eles mesmos criadas, gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo art. 543 da CLT, ou seja, desde o registro da candidatura até 1 ano após o término do seu mandato. Acidente do trabalho. De acordo com o artigo 118 da Lei nº 8,213/91, o segurado que sofreu o acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo de 12 meses, a manutenção de seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independente de percepção de auxílio-acidente. Significa dizer que tem garantido o emprego o empregado que recebeu alta médica após o retorno do benefício previdenciário e estabilidades previstas em acordos em convenção coletiva. Os sindicatos, com a intenção de assegurar aos empregados garantia de emprego e salário, determinam em acordos e convenções algumas estabilidades, tais como garantia ao empregado em vias de aposentadoria, aviso prévio, complementação de auxílio-doença, estabilidade da gestante. O empregador deverá verificar junto ao sindicato as garantias asseguradas à categoria profissional a que pertencem os seus empregados, visto que as situações apresentadas podem não contemplar todas as hipóteses. Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Das disposições preliminares, artigo 2º, considera-se criança, para os efeitos desta lei,
a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade, art. 4º é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Art. Assim como nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais, do direito à vida e à saúde. Artigo 8º. É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal. Parágrafo 2º. A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal. Parágrafo 3º. Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem. Parágrafo 4º. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período art. 9º. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Artigo 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Segundo, identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. 3. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. 4. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. V. Manter alojamento conjunto, possibilitando classes. V. Artigo 36, parágrafo 3º. Parágrafo único. Declarados extintos ao vagarem, os cargos de provimento efetivo não precisam conformar-se ao disposto neste artigo. Artigo 9º. As classes e séries de classes integram grupos ocupacionais que se compõem em serviços. Artigo 10. Para os efeitos desta lei, classe é o agrupamento de cargos da mesma denominação e com iguais atribuições e responsabilidades. 2. Série de classes é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, dispostas hierarquicamente, de acordo com o grau de complexidade ou dificuldade das atribuições e com o nível de responsabilidade, constituindo a linha natural de promoção do funcionário. 3. Grupo ocupacional é o conjunto de séries de classes ou classes que dizem respeito a atividades profissionais correlatas ou afins quanto à natureza, os respectivos trabalhos ou ao ramo de conhecimentos aplicados em seu desempenho. 4. Serviço é a justaposição de grupos ocupacionais, tendo em vista a similaridade ou a conexidade das respectivas atividades profissionais. Artigo 11. As atribuições, responsabilidades e características pertinentes a cada classe são especificadas em regulamento. Parágrafo único. As especificações para cada classe compreendem, além de outros, os seguintes elementos: denominação, código, descrição sintética das atribuições e responsabilidades, exemplos típicos de tarefas, características especiais, qualificações exigidas, forma de recrutamento, linhas de promoção e de acesso, seção 2i, dos cargos de provimento em comissão. Artigo 12. Os cargos de provimento em comissão se destinam a atender encargos de direção, de chefia, de consultor ou de assessoramento. V. Artigo 37, V, Constituição Federal, e artigo 43. Parágrafo 1º.
Os cargos de que trata este artigo são providos através de livre escolha do chefe do Poder Executivo, por pessoas que reúnam as condições necessárias à investidura no serviço público e competência profissional. Parágrafo 2º. A escolha dos ocupantes de cargos em comissão poderá recair ou não em funcionários do Estado. Ver artigo 37. V. Constituição Federal e artigo 27. V. Parágrafo 3º. No caso de recair a escolha em funcionário de órgão público não subordinado ao governo estadual, o ato de nomeação será precedido da necessária autorização da autoridade competente. Parágrafo 4º. Sempre que o interesse da administração o exigir, o chefe do Poder Executivo poderá dispensar os requisitos relativos à habilitação profissional legalmente indicada em cada caso, salvo quando por lei for exigida habilitação de nível técnico-científico. Ver artigo 87, 6 e 12, parágrafo 5º. A posse em cargo em comissão determina o concomitante afastamento do funcionário do cargo efetivo de que for titular, ressalvados os casos de acumulação legal comprovada. V. Artigo 37, 16, Constituição Federal, e artigo 27, 16. Artigo 13. As atribuições e responsabilidades dos cargos em comissão são definidas nas leis próprias ou nos regulamentos das respectivas repartições. Capítulo 2. Do quadro de pessoal, artigo 14. O quadro compreende 1. Parte permanente. 2. Parte suplementar. Parágrafo 1º. A parte permanente é integrada pelos cargos de provimento efetivo e em comissão, considerados essenciais à administração. Parágrafo 2º. A parte suplementar agrupa os cargos automaticamente suprimidos, quando vagarem assim estabelecidas em lei. Ver artigo 36, 2i, parágrafo 3º. A lotação numérica dos órgãos da administração direta, a ser atendida com o pessoal integrante do quadro, é regulada por decreto executivo. Ver artigo 87, 12i. Capítulo 2i. Da função gratificada, artigo 15. A função gratificada é vantagem acessória ao vencimento do funcionário, não constitui emprego e é atribuída pelo exercício de encargos de chefia, assessoramento, secretariado e outros para cujo desempenho não se justifique a criação de cargo em comissão. V. Artigo 34, 19, parágrafo 1º. Desde que haja recursos orçamentários para esse fim, o Poder Executivo poderá criar funções gratificadas para atribuições previstas em regulamento próprio, onde se estabelecerá competência para designar os servidores para exercê-las. Parágrafo 2º. A dispensa da função gratificada cabe à autoridade competente para a respectiva designação. Parágrafo 3 do 4. A designação para a função gratificada vigora a partir da data da publicação do respectivo ato, competindo a autoridade a que subordinará o funcionário designado dar-lhe exercício imediato. Artigo 16. O chefe do Poder Executivo Estadual é a autoridade competente para regulamentar e classificar as funções gratificadas, com base, entre outros, nos princípios de hierarquia funcional, analogia das funções, importância, vulto e complexidade das respectivas atribuições. Ver artigo 87, 6, 12 e 16, parágrafo 1º. Na regulamentação, determinar-se a correlação fundamental entre as atribuições do cargo efetivo e as da função gratificada, para cujo exercício for designado o funcionário. Em parágrafo 2º, exigir sempre que o chefe do Poder Executivo poderá dispensar em cada caso e temporariamente a correlação a que alude o parágrafo anterior. Ver artigo 87, 6 e 16, artigo 17. As gratificações de função têm os valores fixados em lei. Ver artigo 34, 19, T, I,